Olá pessoal, bom dia. É, Vamos gravar agora a última aula do quarto bimestre do terceiro ano. Esta aula se chama Trabalho Contemporâneo, Consumo e Meio Ambiente e ela vai falar sobre como é o trabalho, né, no século XXI. O que acontece? Com o desenvolvimento do capitalismo e da forma de consumo que a gente tem hoje, o mercado está cada vez mais exigente, quer novidades. As pessoas trabalham muito, muitas pessoas acumulam muitas riquezas, têm bons salários e querem consumir. Mas é claro que isso não é a maioria. Só que o capitalismo, a indústria, né, o setor empresarial, ele trabalha para as pessoas que têm dinheiro. E como muitos poucos têm muito dinheiro, né, existe uma crescente demanda de um mercado consumidor flexibilizado, diferenciado. Dessa forma, como a gente tinha falado quanto à questão do trabalho, o trabalho também se torna flexibilizado. O trabalho agora tem que se concentrar nessa possibilidade de oferecer a esse novo consumidor novas mercadorias, novos bens e principalmente novas informações diferenciadas. Por que isso também? Porque o mundo agora, o mundo capitalista, está baseado muito na informação, na venda de informação, na venda de dados, na venda de diversão, né? Então, com a internet, tudo se torna informação que pode ser adquirida. Tudo é uma melhor forma de viver através da informação que é fornecida pela tecnologia. E isso tem muito lugar no mundo globalizado, ou seja, um mundo que troca informação entre ele muito rápido, né? Um mundo onde vão se é, esmaecendo, ou seja, se apagando as diferenças culturais, né? Todo mundo deseja ter o mesmo equipamento de fotografia, todo mundo deseja ter o mesmo celular, independente da nacionalidade, independente das particularidades culturais. Desculpa os bocejos. O que acontece? Dessa forma, né, com tanta oferta de bens e principalmente de informação, nós acabamos criando desejos, né? O marketing, né? O setor de vendas das empresas trabalham para isso, né? Os novos profissionais que são empregados com essas qualidades, com essas habilidades de provocar em nós o consumo. Então todos nós queremos consumir muito, né? Os, o consumo se torna atender a uma criação de desejos que a gente nem tinha, né? Mas o mercado faz com que a gente tenha esses desejos, né? Porque são muitas coisas oferecidas, muitas coisas atraentes. Então, o que a gente tem hoje? Além do trabalhador alienado, como Marx disse, que era o trabalhador do século XIX, ou seja, que faz as coisas sem pensar, que entrega parte do seu tempo para o patrão, a gente vai ter agora um consumidor alienado. Um consumidor que consome vorazmente, muitas vezes sem ter real necessidade disso, né? Da mesma maneira que o trabalhador entregava sua energia e seu tempo, né, para o patrão, o consumidor alienado entrega sua energia e seu tempo para o vendedor de bens e serviços. Então ele passa a consumir, desculpa, ele passa a consumir coisas que nem sempre são necessárias. Bem, o que vai marcar essa, esse consumidor alienado? Esse consumidor alienado, ele tem uma identidade agora, e a identidade dele não está mais ligada àquilo que ele faz, mas àquilo que ele consome.
Então, aquela identidade antiga que a gente tinha baseado nos ofícios, nas profissões, né, ainda antes da modernidade, ela também desaparece, né? A gente não é mais reconhecido pelo que a gente faz na sociedade, a não ser pessoas muito notáveis, pessoas muito de referência, né? Mas numa sociedade globalizada, né, num meio urbano, né, enorme, a gente é diferenciado, a gente é identificado pelas coisas que a gente tem, pelas coisas que a gente apresenta à sociedade, né? Então, por quê? Porque a gente experimenta uma extrema insatisfação com essa perda de posição. A gente trabalha cada vez mais para o lucro do patrão. A nossa posição profissional, a nossa identidade profissional está totalmente ofuscada pela nossa identidade de consumo, a nossa identidade de ser alguém que tem tal ou tal marca, tal ou tal carro, né? Isso aí vai substituir aquela perda de identidade que a gente não tem mais no trabalho, e essa identidade a gente adquire através do consumo, né? O que acontece com esses bens produzidos? Ai, desculpa, gente, depois do almoço dá muito sono. Desculpa tantos bocejos. Os bens produzidos, né, eles atendem a uma demanda de moda, né? Eles pedem, desculpa, tive que dar uma parada. Eles perdem o valor de uso, eles perdem o valor da sua demanda e eles são descartados facilmente, né? E aí acontece que num mundo tão descartável, que tudo fica obsoleto muito rápido, também as relações, né? Também a, a profissão, também a função de determinadas pessoas são descartadas, né? E cada vez mais se produz lixo, cada vez mais se gasta energia, se gasta matéria-prima para produzir lixo, né? E esse lixo aumenta cada vez mais, né? Não só o lixo físico, né? Mas o lixo informacional também, né? É um grande problema o que fazer com tantos dados, né, que já estão obsoletos, que foram substituídos por novos. Também existe esse problema tecnológico a ser resolvido. Mas, do ponto de vista ambiental, o lixo físico está criando um grande problema, né? Um problema econômico, obviamente, né? E um problema social. São muitas pessoas que vivem junto ao lixo, que têm péssimas condições de vida, porque estão cercadas de lixo por todos os lados, né? E o que acontece, né? Alguns governos, algumas é, empresas, nessa onda, né, de ser ecológico, de não descartar tanto lixo, né, que surge como uma preocupação séria por parte de pesquisadores, mas que muitas vezes é encampado pelos governos ou pelas empresas, não necessariamente com a melhor das intenções, mas para conseguir mais marketing também, isso acontece muito. é, Essas instituições promovem iniciativas sustentáveis, ou seja, reciclagem de lixo, destinação dos dejetos corretamente, campanhas que pregam isso, né? Utilização de matérias-primas renováveis, né? E não que podem acabar, como por exemplo os combustíveis fósseis, o petróleo, né? Tudo isso para proporcionar um ambiente mais sustentável. E o desenvolvimento, né? Isso aí não para, o desenvolvimento da indústria, o desenvolvimento de bens, o desenvolvimento de informações, que ele seja ao menos impossível deter seu crescimento, mas que esse crescimento seja ao menos sustentável, né? Os governos, o que eles
operam, né? O que eles promovem, né? Muitas vezes busca de substitutos renováveis para energia, né? Conservar recursos, diminuir a produção industrial e aumentar a vida útil dos produtos. E também a recuperação, né? E o reuso dos produtos, aumentando a reciclagem, né? E preservando o ambiente dos riscos, né? Que o ambiente está muito sujeito com a industrialização, vazamentos, né? Depósito de dejetos indevidamente, locais indevidos, que não vão poder ser tratados. É, Isso tudo são medidas que são muito necessárias e que são muitas vezes aplicadas com o intuito de diminuir esse impacto ambiental, né? A destruição do meio ambiente. Mas nem sempre eles promovem uma grande melhoria, né? Melhor seria se a humanidade se concentrasse em reduzir seu consumo, em gastar menos energia, para que essa energia pudesse ser poupada e não fosse necessário reciclar e não fosse necessário reutilizar ou buscar novas fontes, né? Buscar novas fontes e reciclar materiais também tem um gasto de energia, então acaba impactando, né? Um reaproveitamento de materiais e energia acaba impactando também o meio ambiente porque há um gasto com isso, né? E então, o que acontece? Esse processo de consumo alienado, né, ele afeta também os bens culturais, né? Nós falamos, né, do consumo alienado de informações. Muitas vezes essas informações passam pela indústria cultural. A indústria cultural nada mais é que uma indústria de massa, uma indústria para consumo. Porque o que é cultura mesmo não precisa de uma indústria, não é produzido em massa, né? Ele é produzido localmente ou individualmente por grupos ou por indivíduos, refletindo sua cultura. Na medida que a cultura passa a ter a preocupação única e exclusiva de oferecer possibilidade de lazer, ela deixa de ser cultura, né? A cultura feita só para divertir não é uma expressão cultural, não é uma expressão simbólica, autêntica, né? O que é aquilo que configura uma manifestação cultural, né? E muitas vezes essa produção de recreação obrigatória, como se fosse mais um bem de consumo, né, para ser consumido, isso aí acaba fazendo com que o tempo livre do trabalhador que ele utilizaria para recuperar as suas energias perdidas, né, e poder trabalhar mais, que é o que acontece cada vez mais, esse tempo livre ele é usado muitas vezes para consumir esses bens da indústria cultural, da cultura de massa. Então ele não se torna um tempo de repouso, né, um tempo livre. Ele se torna mais uma fonte, mais uma busca pelo consumo alienado, porque se consome filmes, livros que estão na lista dos mais vendidos, programas, shows que são vendidos como alguma coisa da cultura, mas na verdade eles são feitos para criar a demanda do consumo, para divertir, né? E um divertimento pago, um divertimento que gasta também energia. Então se perde também essa perspectiva cultural, né? E a perspectiva do repouso no lazer. Isso tudo em virtude do trabalho contemporâneo. Então, pessoal, é isso. Essa foi a última aula. Espero que vocês não tenham dúvida. Tendo dúvida, façam comentários para quem estiver no YouTube, para quem estiver ainda nos grupos, me procure. E para a gente ainda ter alguma troca, né, de informação agora que vocês já estão formados. E agradeço a aula, a presença da aula, agradeço muito o período que nós passamos juntos, né? E desejo a vocês
tudo de bom, né, na vida que surge aí agora após a escola, ok? Um beijo para todos, boa tarde.